Olá, galera, estamos aqui no Pod Eva para mais uma gravação, mais um podcast sobre o Tantra. Vamos falar sobre o sagrado masculino. Estou com o Rodrigo Divian. Fala um pouco sobre você, sobre a sua história com o Tantra. Conta aí pra gente, pode se apresentar. Então, primeiramente, gratidão, Marcelo, pelo convite. Uma honra estar aqui participando com você, né, do Pod Eva. E minha história com o Tantra foi o seguinte: eu tive um relacionamento, né? E na época desse relacionamento eu vi uma matéria de Metrópolis bem grande falando sobre a vivência para casais e tal. E aí eu fiquei interessado, porque eu falei, gente, parece ser um trabalho muito profundo, né? Muito bacana. E aí na época não rolou de ir e tal. Depois eu fiquei solteiro e aí tinha a oportunidade de ir. Aí eu fiquei, gente, como é que será que vai funcionar isso? Eu vou lá, que era um workshop de massagem tântrica, né? Para solteiros e casais. Eu fiquei, como é que vai ser isso? Eu vou chegar, uma pessoa que eu não conheço vai tocar meu corpo, eu vou tocar o corpo de uma pessoa. Como que vai ser? Esquisito. Assim, eu já tinha estudado algumas coisas, né? Mas eu fiquei meio preocupado, como é que ia ser isso? Mas aí eles conduziram a vivência em si com muito carinho, com muito consentimento, tudo era feito num ambiente de muito respeito e de muito consentimento. E aí, o que eu percebi? Que ficou muito marcado para mim nessa vivência. Quando eu cheguei no ambiente, eu percebi uma energia sexual nesse ambiente, mas que ela era diferente de tudo que eu tinha vivenciado já. Não era uma coisa de pornografia, de tesão, de erotismo, era um outro negócio, entendeu? E aí eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, gente, olha só, tem outras possibilidades também, né, em relação à sexualidade e tal. E aí depois eu fiz uma vivência de 5 dias e aí expandiu mais ainda, né, a minha percepção, porque teve as meditações ativas nessa vivência também. E aí foi uma coisa impressionante, porque teve uma meditação que eu estava fazendo só respirando e fazendo movimento com a pelve, que eu quase tive um orgasmo, só com a respiração. Aí eu fiquei, gente, o corpo realmente é uma coisa muito impressionante, né? A gente muitas vezes não tem noção. A cabeça que faz todo o processo, né? A sua consciência ali corporal. Isso, quando você se coloca para o corpo para mexer, para agir, se coloca nesse fluxo, né? Ele vai responder de uma maneira muito rápida. E aí, depois dessa vivência, eu falei, não, tem que trabalhar com isso, porque eu quero levar isso para as pessoas, essa transformação que trouxe para minha vida, eu quero também levar para outras pessoas. E aí, foi assim que começou. Então, no Tantra, tem a questão do sagrado masculino, dessa conscientização, né, do sagrado, dessa busca pelo sagrado masculino. Queria que você falasse, né, um pouco mais sobre o sagrado masculino, como que essa conexão com o sagrado masculino pode colaborar para os homens, né? Pode falar um pouquinho sobre isso. O sagrado masculino é você ver as masculinidades de maneira geral, num contexto devocional mesmo, sagrado, né? E no Tantra a gente tem isso em que aspecto? A gente tem o Shiva, que é a representação da energia masculina, mas tem a Shakti também, que é da feminina. Então, todo mundo tem dentro de si essas duas energias, né? Tanto a energia do Shiva quanto da Shakti. E dentro da perspectiva das masculinidades, a gente trabalhar o sagrado masculino é você olhar para você com mais respeito, com mais devoção, observando o que foi imposto para você de comportamento que era dito como masculino, seja agressividade, seja uma coisa mais animalesca, uma desconstrução, né? Isso. Porque o homem impõe que não pode chorar, impõe que o homem não pode demonstrar sentimento, impõe que o homem tem que reprimir as emoções, e isso desconecta um pouco com um lado dele humano também, né? Porque a gente é humano, sendo homem ou mulher. E eu queria que você falasse dessa expansão de consciência e também da questão do homem conectado do sagrado com o sagrado masculino, como ele pode também tratar melhor uma mulher com essa consciência, né? Como que ele pode ter um comportamento mais evoluído como homem. Sim. Nesse aspecto, o que acontece? Por que existe o machismo? Porque no final das contas é um medo muito grande do feminino, entendeu? Por quê? Porque dentro da sociedade patriarcal que a gente tem, estabelecida atualmente, você ter uma característica feminina maior, ou você ser mulher, você só ser um afetivo, você vai sofrer violência. Sim. Então o machismo ele busca reprimir isso porque vê como fraqueza, né? Mais do que fraqueza, é um medo muito grande, né?
porque ninguém quer sofrer, né? E aí essa busca por novas masculinidades parte desse princípio de entender que o feminino tem uma riqueza muito grande. A gente também tem, todos temos um aspecto feminino, masculino. Todo mundo tem o yin, que é feminino, e o yang, masculino. Isso. O ser humano tem as duas energias. Aí ajuda no aspecto de tratar melhor as mulheres da seguinte maneira. Você vai tirar preconceito, você vai ver que quando você começa a expressar seus sentimentos, você vê o quão libertador é isso, o quanto que isso te traz novas perspectivas, te traz um alívio muito grande. E outra, é muito mais forte, muito mais corajoso do que às vezes você faz outras coisas que são ditas como másculas, né? A verdade é que se mostrar vulnerável e frágil que é corajoso. É a maior força, né? No final das contas, né? Quem se esconde, se mascara, na verdade, que tá sendo fraco, né? Isso. E aí, talvez olhar com outro olhar essa questão da competitividade também, de você querer sempre superar o outro, ser mais forte, ser melhor, ser... Não competir com a mulher, não diminuir a mulher. Nem com mulher, nem contra os homens, com ninguém, nem contra entendeu? Os porque homens. No final das contas é com a gente mesmo, porque a gente tem que se comparar, né? Se você vê, eu tô me sentindo melhor hoje do que eu tava alguns anos atrás, porque fui fazer terapia, comecei a, às vezes, conversar com minha companheira, falar o que ela achava que eu podia rever de comportamento, ter amigas que eu não quero, que eu não tenho interesse sexual, entendeu? Tudo isso são mudanças de comportamento que a gente vai levando pra vida. O homem começa a questionar os seus comportamentos. Isso. Né? Comportamentos que até então ele achava normal. Às vezes o olhar de uma forma inadequada que ele achava normal e ele considera, acho que não tem que olhar mais dessa forma. E esse um homem desalinhado, em desequilíbrio com esse sagrado feminino, ele pode se demonstrar ter um comportamento agressivo, abusador, que diminui mulheres? Tem, porque o que acontece? É uma prisão muito grande, né? Você tem que ser forte o tempo todo. É uma masculinidade tóxica, né? Doente, adoecida, porque é muito cansativo. Você tem que ser forte o tempo todo, você não ter medo de nada, você ter que, na cama, sempre querer transar e sempre ter ereção, você querer... sempre sustentar a casa, você querer ser o mais forte fisicamente, tudo isso é uma prisão enorme, entendeu? E isso vai deixando os homens doentes. E vai refletindo nos próprios homens, né? Que tem maiores índices de suicídio são com os homens por conta disso, inclusive, né? E se reflete na sociedade como um todo, né? Nas mulheres, em todas as pessoas, né? Criança, todo mundo acaba sendo vítima dessa violência, né? A própria educação do homem já vai impondo desde a infância para que ele tenha uma masculinidade, para que ele age de um determinado comportamento que se distancia do sagrado feminino. Isso. Porque ele tem que ser homem. O menino, às vezes, começa a chorar, o pai, às vezes, esse menino chora, para de chorar. Então, ele está reprimindo o sentimento. Então, desde a infância, às vezes a criança não vai aprender a lidar com as emoções e com os sentimentos. E tudo que é reprimido, você vai extravasar, né, de várias formas. E pode ter comportamentos adultos que vão machucar outras pessoas porque você não sabe lidar com rejeição, com frustração, com as suas emoções. Então, acho que seria nesse sentido desse entendimento do seu feminino e da masculinidade que é tóxica, de você rever os comportamentos. Isso. E aí, nesse aspecto, fica uma grande reflexão também, né? Porque como a média dos homens cresceu, sendo incentivado a ter esses comportamentos mais violentos e a negar os sentimentos, né? É um processo também de reconstrução, entendeu? De paciência consigo mesmo, de se olhar, de... desconstruir para construir. Fazer novas amizades também, entendeu? De pessoas que estão nesse mesmo caminho, né? E aí, nesse aspecto, tem vários grupos de homens que têm discussões sobre masculinidades, né? E por que eu falo masculinidades? Porque você pode ser homem de várias maneiras, né? Tem homem homoafetivo, tem homem hétero, tem homem trans, né? Então são várias abordagens e muda muito de uma perspectiva de outro homem no seguinte: se é um homem negro, ele tem uma vez completamente diferente de um homem branco, entendeu? Na sociedade, nesse momento social que a gente está. Se é um homem gay também,
se é um homem trans também. Então tudo isso é também material para a gente refletir junto e ver quais são os desafios em cada um e o que eu posso aprender com o outro, né? Mas essa questão da conexão com o sagrado feminino não necessariamente define a sexualidade do homem, né? Não. No caso, o homem pode estar alinhado com o sagrado feminino, entendendo que ele pode ser vulnerável, que ele pode ser insensível, que ele pode chorar, que isso não faz ele menos homem, e ele continuar sendo heterossexual. Isso tem a ver com a preferência sexual dele, mas não necessariamente com... vamos dizer, a forma como ele age, né? Sim. Não tem nada a ver com o sagrado masculino, está muito a ver com o comportamento, né? Com o que ele enxerga do que ele tem que ser como homem, né? Isso. E no caso você vê, assim, hoje há muitos homens machistas, misóginos, homens inseguros, homens que deveriam fazer terapia e não fazem por conta de traumas. É a maioria, né? De traumas de relacionamento anteriores, de rejeições, que não sabem. O homem tem uma dificuldade muito grande com lidar com rejeição, né? Eu acho que a mulher supera mais relacionamento. É porque a mulher, ela já, nesse momento social, ela já é criada para doar, né? Pra estar sempre doando. E o homem, ele é pelo contrário, ele é colocado num altarzinho ali que ele acha que ele tem que receber tudo. Então, quando alguém não atende a vontade dele, ele fica muito frustrado, né? Mas é uma coisa que a gente tem que lidar na vida, porque a gente lida com frustrações a todo momento, né? E o que define a nossa maturidade a algum nível é a maneira como a gente lida com essas frustrações, né? Como a gente consegue integrar esses processos, né? Sim. No caso... existem homens, como por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do coach do Careca da Campari, os Red Pills, que eles são, na verdade, homens que criaram teorias próprias, que não tem nada a ver com psicologia, né? Na verdade, foge tudo que a psicologia, que a ciência diz, que a psicanálise diz. Na verdade, são homens que criaram suas próprias teorias por estar desconectados com esse sagrado masculino, por ser homens inseguros, por ser homens frustrados, por não saber desenvolver o lado feminino no sentido de entender a mulher como sagrada, como ser divino. Sim. O que mais você tem a falar sobre essa questão aí de homens que estão constantemente na internet diminuindo mulheres e tendo ataques e tendo pontos de vista machistas e misóginos? Fala aí, o que você... São pessoas que precisam, acima de tudo, de um acolhimento, né? De um acolhimento, de... Por que acontece? No final das contas, o que todo mundo quer? A gente quer que as pessoas mudem de comportamento, né? Que elas parem com machismo, parem de maltratar as mulheres e maltratar a si mesmos, e isso a gente só consegue com educação, né? Então, por isso que, por exemplo, em casos de reabilitação de violência doméstica, existe um sucesso maior também, né? Porque o homem que faz terapia consegue mudar o comportamento. Consegue, porque às vezes a pessoa não tem a compreensão. Não que isso vá diminuir a dor do que a pessoa faz, e a gravidade continua sendo muito sério. Mas se a pessoa ela entende que o que ela está fazendo é equivocado, a chance dela mudar é muito maior do que ela simplesmente ser reprimida, de não fazer alguma coisa, entendeu? Porque a partir do momento que ela tiver a oportunidade de novo, ela vai fazer. Quando sumir, por exemplo, a perspectiva de punição. Então, o ideal é que a gente tenha essa educação desses homens, né, que eles busquem também por si só, né? Porque é todo mundo adulto, pode buscar, né? Mas também, às vezes a pessoa nem tem noção de que ela pode buscar também, né? Mas aí a gente tem que... né? Tem que ter uma consciência. Em alguns momentos é importante ter uma paulada, né? Pra pessoa dar um susto, para que ela também possa ter esse despertar e repensar as atitudes dela, né? Sim. Considerando, assim, o alto índice de abuso sexual, de estupro, de violência contra a mulher, hoje essa busca pelo sagrado feminino e essa consciência pelo sagrado feminino, pelo sagrado masculino, né? No caso, os homens a mulher deve se alinhar ao sagrado feminino e o homem se conectar com o sagrado masculino. Mas essa busca do homem pelo seu sagrado masculino, ela é essencial e necessária diante dessa realidade de alto índice de abusos, de estupro, de violência contra a mulher. Sim, porque
quando você começa a estudar a sua masculinidade de uma maneira sagrada, você fica mais empático. Você vê que... Você começa a pensar, por que eu tenho atitudes dessa maneira? Por que eu tenho tal necessidade? Porque eu acho que tal pessoa talvez seja menos do que eu, entendeu? E você começa a olhar para você mesmo e para as outras pessoas, né, com mais empatia e menos sexualizada também em muitos aspectos, né? Porque quando você lida com seus próprios sentimentos e entende qual que é a sua necessidade ali que não está atendida, né? Nesse aspecto de por que eu não tenho uma amiga que eu não queira ficar com ela? O que está acontecendo? Quando você realmente para olhar essas questões a fundo, você vai entendendo os seus processos emocionais, né? E cada um tem um, né? E aí, por mais que tenha a criação social, a gente não pode ficar refém disso, porque senão sempre vai ter uma desculpa para as coisas, né? A gente tem que trabalhar para se melhorar e rever esses comportamentos. E assim, é muito bom, é muito libertador, traz mais autonomia, traz mais felicidade, e se torna uma pessoa que tem uma masculinidade mais forte também, nesse sentido de você contribuir mais com a sociedade, de você ser uma pessoa mais protetora, você ter um cuidado maior consigo, com o outro. Então é muito importante que os homens façam essa busca, né, de integrar a masculinidade de uma maneira mais saudável. Sim. Pode falar um pouco mais sobre o sagrado masculino, sobre os livros que você já leu, o que você tem a dizer? Você trouxe um livro, né? Trouxe aqui, ó. Esse aqui é o Jornada Solar, né? Ele é uma referência, hoje aqui no Brasil e tem em todos os países também, né? De estudo de masculinidade saudável. Ele é um livro-agenda para homens, né? Então a gente trabalha aqui várias questões, né? O uso do ciclo do Sol, né? Os 12 signos, e ele se baseia também na jornada do herói, né? E aí tem vários aspectos, aí trabalha a relação com o pai, trabalha a relação com a mãe, sua relação com a sua própria sexualidade, e aí tem vários grupos no país que usam esse livro de base para estudar, para fazer suas discussões, e aí é legal pelo seguinte, se torna um espaço terapêutico também, um grupo onde os homens às vezes podem falar coisas que eles não se sentem à vontade de falar em outros locais. De ouvir outras perspectivas, né? E quanto mais diverso é esse grupo, quanto mais homens diferentes tem, diferentes idades, orientações sexuais, mais rico, gênero, né? mais rico fica essa discussão. Bacana. Você estava falando também da questão dos pais. Você vê que também muitos homens às vezes têm comportamentos agressivos com esposas, namoradas, devido também a repetir padrões de comportamento de pai, padrões de comportamento de outros homens. Então vem de uma cultura enraizada, machista, violenta, de uma masculinidade tóxica, não saudável. É preciso trabalhar muito essa questão ainda do sagrado masculino e da masculinidade saudável, né? Você já conseguiu, assim, grupos ter grandes mudanças nesses homens? Tem, geralmente tem. Sempre tem. Sempre tem. Porque... Se há uma busca, há transformação. Sim, porque que acontece? Às vezes tem homem que às vezes nunca foi na terapia, entendeu? Tem muito preconceito, né? Porque infelizmente ainda tem um estigma também com terapia, Tabu. né? Que a pessoa vão achar que eu tô doido, não sei o que eu sou fraco. E aí pra homem isso é pior, né? Se já tem pra sociedade de maneira geral, pro homem é pior ainda. Que é... A mulher tem muito mais de buscar, de buscar autoconhecimento. Pra mulher é mais fácil. Sim. Pro homem já é uma barreira por achar que se ele procurar uma terapia, ele tá sendo fraco, ele é menos. Mas já mais uma masculinidade tóxica, né? Isso, na verdade, você se fortalece. O objetivo é o contrário, né? Você se conhece mais, você vai se fortalecer e aquelas coisas que estão te incomodando, você vai modificar aqueles comportamentos, vai modificar hábitos que você tem, às vezes ambientes que você frequenta, e tudo isso vai te deixar mais pleno, né? Então, esses grupos de homens são ambientes muito legais para isso, para que eles tenham principalmente a oportunidade de falar coisas que às vezes nunca conseguiram falar. E isso é engraçado, porque assim, cada um tem sua dor, entendeu? Coisas que às vezes eu vejo o outro falando que pra mim é muito tranquilo, às vezes eu vou falar uma coisa que pro outro é muito tranquilo de falar, mas que pra mim não é, entendeu? A dor que dói no outro, às vezes não dói. Isso, e às vezes só da gente falar, só de verbalizar aquilo, a gente já processa de uma outra maneira, né? Já começa um processo terapêutico daí. Toda vez que você começa a tocar no assunto que dói, vai tendo um processo ali de cura, né? Isso, porque você vai
integrando aquilo de uma maneira mais saudável, né? E saindo, às vezes, um pouco do espaço da dor e indo para o espaço da compreensão, né? Da aceitação, do entendimento, da Porque, às vezes, compreensão. quando a gente está na dor, às vezes a gente não quer, né? A gente fica rejeitando. Mas aí, quando a gente vai olhando para essas vulnerabilidades, essas dores que a gente tem, e conseguindo trazer elas para a luz da consciência, fica mais... É mais enriquecedor pra gente, né? E aí, assim, é natural que quando você começa o processo terapêutico, às vezes você fica, nossa, eu achei que ia melhorar a vida, mas piorou. É porque antes você não... dói, é doloroso. É você colocar o dedo na ferida, deixar sangrar e você dá uma limpada lá e coloca um band-aid e cura. Mas assim, Isso. eu falo que terapia não é good vibes, não é gostosinho. Na verdade, terapia é doloroso. Terapia é sair da zona de conforto. Uma metáfora que eu acho muito legal é assim, tem uma... como se fosse um quarto que você tá, aí tem uma lâmpada no quarto que ilumina só o meio do quarto. Você tá vendo ali, tá limpinho o chão. Aí quando você faz terapia, você troca essa lâmpada. Aí você vê a bagunça que tá em volta. Assim, não piorou a situação, você só tá vendo o que tava ali que às vezes você não tava percebendo e você não tava sentindo, né? E aí você vai começando também com calma. Você arruma um negocinho ali, depois arruma outro. Se quiser arrumar tudo de uma vez também, não vai conseguir, né? Tem que ir aos poucos organizando. Poucos, é verdade. Eu acho que essa compreensão do homem que ele deveria fazer terapia ainda está um pouco longe. Mas você vê que homens que praticam violência doméstica, homens que têm uma masculinidade tóxica, que são machistas, eles conseguem melhorar o seu comportamento e se transformar a partir de grupos de homens de estudo, de terapia, né? Sim. É possível, com consciência e com busca, é possível melhorar e modificar o comportamento masculino. Sim, sempre é possível. E diminuir essas violências, né? Muitos feminicídios, muito violência doméstica, muitos estupros, né? Existe uma cultura muito machista ainda. E há ainda muito que se melhorar e que falar sobre isso. Sim. Né? E assim, quanto antes os homens se despertarem, são muito no automático, né? Muito... Eles fazem atos de abuso e não tem nem consciência que estão fazendo. Porque você viu isso até mesmo no Big Brother. Homens que, de alguma forma, passavam a mão, estavam ali assediando e abusando, e eles não conseguiram nem enxergar o ato que era de abuso, que é crime, que é uma importunação sexual. Né? Então, assim, ainda os homens estão no automático de comportamentos desrespeitosos e criminosos, que viola a mulher, que desrespeita a mulher. Sim. E aí é importante esse autoestudo, que os homens façam terapias, caras, porque é muito importante, é libertador. E vocês vão ter vidas mais plenas, mais felizes e mais realizadas em todos os níveis da vida de vocês. Eu queria que você falasse um pouco mais dos benefícios do Tantra para os homens, né? Além dessa conexão do sagrado, fala um pouco mais o que pode trazer de benefícios aos homens o Tantra. Acho que primeiro, assim, para homens heterossexuais, né? Não, acho que homens de maneira geral, o homem às vezes é muito afoito, né, em relação à sexualidade dele. Ele já tá ali às vezes, num relacionamento, quer uma penetração e tal. Só que isso é um prazer tão pequeno em relação ao que você pode alcançar com o Tantra, né? Com as práticas tântricas, que depois até você fica se questionando se... Às vezes tem dia que você vai ter uma relação sexual e você não quer nem ter a penetração, porque não precisa, entendeu? Outras coisas já são suficientes e tal. E aí o Tantra vai também ajudar a você ter uma consciência corporal maior, você perceber que, acho que na média dos homens acaba sendo você olhar muito para o seu corpo, ter uma conexão pelo seguinte, porque a gente é muito educado visualmente. Aí tem aquela história de que o homem é visual. O estímulo do homem é muito visual. Então, mas isso também foi criado, entendeu? Não é uma coisa genética. Vários homens sendo educados assim, eles têm esse tipo de comportamento. E o Tantra, o que ele propõe? Justamente o caminho oposto, para que você possa se conectar com o seu corpo, com as sensações que você sente, né? Então, por exemplo, até na massagem tântrica, como ele vai receber a massagem tântrica, o foco dele, de qualquer pessoa na verdade, mas para o homem, ele vai focar na sensação fisiológica.
no sentir mesmo da coisa. E isso muda muito a perspectiva, entendeu? Porque vai sair daquela coisa do cara querer ficar só no pau dele ali, essa coisa, ele vai expandir esse prazer pro corpo todo. Explora Ele o corpo vai, todo. isso, ele vai aprender a respirar, ter mais calma, ter mais tranquilidade quando estiver com as pessoas, entendeu? Isso tudo vai reverberar nas emoções também. Ele vai ver que, para ele, quanto mais entrega ele consegue ter vulnerabilidade, maior é o prazer que ele vai sentir, né? E tudo isso, ele também vai percebendo que essa sensibilidade, quando ela é compartilhada, ela é muito mais intensa. Então, ele vai começar também a observar o próprio prazer e observar o prazer do outro também, da outra pessoa que está junto com ele. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão dos problemas que o homem pode ter, por exemplo, ejaculação precoce, disfunção erétil. Geralmente tem cunho emocional, mas é possível o Tantra resolver esses problemas? Ou às vezes você vai indicar para esse paciente uma terapia? Como que o Tantra pode contribuir para a melhora desses homens, nesses aspectos? A terapia tradicional ela é fundamental, em boa parte dos casos, entendeu? Mas essas disfunções, a esmagadora maioria é de origem psicológica, não é de origem orgânica. E aí, geralmente, o que é? É uma ansiedade, às vezes, de desempenho, uma coisa muito, geralmente, ligada à performance, né? Querer performar. E aí, assim, termos que a gente tem hoje em dia, tipo, soca fofo, enforca fino. Isso é um desserviço que a gente tem nesse aspecto, entendeu? Porque é muito focado naquela coisa da performance, que não tem, assim, não é prazeroso pra ninguém, no final das contas, entendeu? O cara fica ali, às vezes tá lá, fica no automático ali com a mulher não gosta também, mas às vezes não tem esse espaço pra falar, o cara acha que foi muito legal ali e a maioria das vezes não foi, entendeu? E aí, às vezes, se a mulher fala uma vez, o cara fica, não foi, aí às vezes desenvolve um problema de fora de direção, ejaculação rápida ou tardia, né? Tudo isso tem a ver geralmente com ansiedade. Então, o Tantra ajuda nesse aspecto, que a pessoa vai se reconectar com o corpo. Ela também... Tem o Tantra Lab, tem as meditações, tem a parte de conscientização também, corporal, e também de meditações. Isso, esse é um trabalho que a gente faz, um grupo de meditações ativas, né? E por que é meditação ativa? Porque é uma meditação que geralmente você tem muito movimento corporal, muita respiração, muita verbalização, vocalização, né? E tudo isso vai te trabalhando o seu corpo, sua respiração e sua capacidade de sentir. Porque quando você tem uma capacidade maior de sentir, essa ansiedade vai embora. É assim, aí para essas questões, o que é uma sessão, 2 sessões demora, cada pessoa, depende, aliás, cada pessoa é um caso. Tem gente que vai ser mais apta, tem gente que vai ser... Consegue o Tantra melhorar Consegue. com algumas sessões, vai depender do caso. E tem casos, por exemplo, já teve caso que eu vi que, às vezes, só da pessoa falar isso pra outra pessoa, já deu uma resolvida também, entendeu? Porque às vezes ela nunca tinha falado pra ninguém, era um negócio que tava ali dentro dela, ela não conseguia falar. E aí, mas ajuda muito nesse aspecto também, né? Porque você vai trabalhando essa questão da ansiedade, essa questão de ser o orgasmo, por exemplo, na massagem tanto que ele não é um objetivo, ele é uma grata consequência, muito bom. E geralmente as pessoas têm, mas não é o objetivo em si da massagem, né? Mas quando você tira até no contexto de relacionamento, esse orgasmo como meta, fica muito mais leve, fica com menos pressão, você pode ficar mais à vontade, né? E o tanto de prazer que você sente está diretamente relacionado à capacidade de entrega que você tem. Então, quanto maior a sua capacidade de entrega, maior prazer você tem. Só que para isso também você precisa conversar, né? Conversar, falar o que gosta, falar o que não gosta, saber o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, e tá num ambiente sem preocupar com performance, né? Que isso ajuda muito nesses aspectos. Eu queria que você falasse também o que o Tantra contribui, assim, para a sua jornada como ser humano e como homem também. Eu queria que você falasse sobre isso. Ele me ajudou muito sair do externo, dessa questão da sensibilidade externa, de ficar tendo estímulo externo, né? Na questão da sexualidade. Eu
respiro de uma maneira mais eficiente agora, né? E porque a respiração é que traz energia para o nosso corpo, para a vida. Eu me toco de uma maneira diferente, né? Sinto meu corpo, a sensibilidade aumentou, porque você vai fazendo esse trabalho com tanto, a sensibilidade do corpo todo aumenta muito, né? E isso traz como aumenta a sensibilidade, é para tudo na vida. Até percebi até a diferença no paladar, no olfato. E eu percebi que eu voltei a rir mais, comecei a gargalhar mais, a arrepiar com música que eu tinha parado por algum motivo, por alguma repressão. E traz mais qualidade de vida, porque você fica uma pessoa mais expandida, uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais empática, mais amorosa, né? Então, nesses aspectos todos, eu acho que ajudou muito. Bacana. A meditação já tem comprovações científicas, já tem estudos, né, de Harvard falando que há realmente uma modificação no cérebro da massa cinzenta e que todas essa prática de meditação ela provoca bem-estar, provoca diminuição de estresse, de depressão, de ansiedade, tudo isso pode ajudar. E tem, além das meditações, que é uma parte, né, do Tantra, que tem as meditações, mas tem várias outras técnicas do Tantra, né, massagens, e no caso você atende tanto homens quanto mulheres. Sim. Atendo homens, mulheres, independente de orientação sexual, identidade de gênero, porque é um trabalho terapêutico, né? É ser humano, cada um tem suas coisas e outra. E não tem diferença, entendeu? Às vezes é muito engraçado, às vezes a pessoa chega pra massagem, ela às vezes tem uma coisa na cabeça dela, tem uma perspectiva. Quando ela sai da massagem, ela às vezes volta e fala, nossa, é outra coisa do que eu imaginava, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco das sessões de Tantra que realizam, os cursos de Tantra também, se você dá cursos, pode falar também sobre isso. Tá. Eu faço atendimento individual, né, com massagem tântrica, tem atendimento para casais também, né, de massagem tântrica, tem curso de massagem tântrica para casais, se o casal quiser aprender para um aplicar no outro, também tem essa possibilidade. Tem um curso que eu faço com a minha amiga Hati, que é o curso de casais, mas esse curso ele não tem nudez. A gente trabalha questões de comunicação para aumentar a intimidade, aumentar a conexão entre o casal, né? A gente até fez um nele recentemente. E tem o Tantra Lab, que é esse laboratório de meditações ativas, né? Que a gente geralmente nas quintas-feiras, aqui em Brasília mesmo, a cada 15 dias. Cada vez a gente trabalha uma questão diferente. A gente já trabalhou liberação de raiva, já trabalhou criatividade, já teve uma meditação que foi a meditação do riso, já teve uma meditação que foi inspirada na deusa Kali, que é aquela azul que corta a cabeça, que era para tirar tudo de ruim da vida, entendeu? E a gente faz também vivências personalizadas. Se você quiser juntar um grupo de pessoas para fazer uma vivência tântrica, aí a gente faz também, faz para empresas também e tem várias possibilidades, porque o Tantra ele pode, como ele é muito em você se conectar com o seu corpo e com o seu sentir, então as possibilidades são enormes, entendeu? E assim como de vivências, né, de abordagens. O Tantra é muito mais só que o ter muitos orgasmos e ter prazer. Você vai ter como consequência, mas é uma expansão de consciência, uma busca de autoconhecimento, uma busca de lidar consigo mesmo melhor, com o outro, ter mais empatia, ter mais sonoridade. Tanto a mulher quanto o homem vai construindo isso durante o processo e na descoberta do Tantra, né? Sim. Eu queria que você deixasse o seu Instagram para contato, né, para quem quiser ter a experiência de Tantra com você. @Rodrigo Divya Madhav. DIVYAM MADHAV. Rodrigo Divya Madhav. Foi muito proveitoso, muito bacana o bate-papo aqui no Pod Eva. Então, vamos ficar por aqui. Vou deixar você falar mais alguma coisa, se você quiser falar sobre o Tantra. Vamos encerrando por aqui. Já pode deixar o seu contato. Tá bom, agradeço o convite, Marcela. Foi muito bom poder compartilhar um pouco sobre o Tantra, né? E você que tem curiosidade de conhecer, vá sem medo, vá
Eu estou aberto para conversar, se você tirar qualquer dúvida que você tem em relação a qualquer tipo de atendimento, seja com massagem, seja um grupo de meditação ativa, seja só conversar sobre Tantra também, é uma possibilidade, porque é um caminho que traz muita autonomia emocional e muito empoderamento para as pessoas. Então, é um caminho que é muito válido, que trouxe transformação muito grande para mim e para várias pessoas. E quanto mais gente tiver, pessoas tântricas pelo mundo, eu acredito que a sociedade vai ser melhor. Então vamos encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua presença, Rodrigo. Então, quem não segue ainda o Instagram, @podevaoff, e quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Pod Eva. Tchau, tchau.